Hoje a gente começa o capítulo 3, trata do momento linear. Eu estou usando o termo linear, apesar de que na linguagem cotidiana a gente fala simplesmente momento, né? Momento linear e momento angular. Vamos apresentar esses dois conceitos e vamos ver que essas duas ideias, esses dois conceitos estão ligados a duas leis de conservação. Então, na verdade, nesse capítulo a gente começa a discutir as leis de conservação. De fato, a mecânica newtoniana, ela se resume às leis de Newton. Com as leis de Newton, em princípio, posso fazer qualquer coisa. Só que, em muitos casos, dá muito trabalho você obter resultados diretamente a partir das leis de Newton. Daí, as leis de conservação têm um papel importante para que a gente construa atalhos para a solução de problemas. Em muitos casos, esses problemas se tornam solúveis se a gente usa as leis de conservação ou muito mais fáceis da gente compreender. Na física moderna, as leis de conservação ganham um papel ainda mais importante, porque na mecânica quântica, por exemplo, não tem lei de Newton, mas tem lei de conservação. Então, as leis de conservação vão ter um papel muito importante no desenvolvimento do resto da física. Tá? Nós vamos discutir essencialmente 3 leis de conservação. As 2 primeiras estão aqui no capítulo 3 e a terceira vai aparecer no capítulo 4. Aqui no capítulo 3 vamos discutir as leis de conservação de quantidades vetoriais. No capítulo 4, a conservação de uma quantidade escalar, que é a energia. Surpreendentemente, a discussão da conservação da energia vai ter vários pontos sutis sobre os quais eu vou querer me debruçar com mais cuidado. Tá? Na verdade, com relação ao momento linear, nós já sabemos um bocado de coisa, porque nós vimos lá no capítulo 1, primeiro a definição do momento linear de uma partícula. Todo mundo lembra? Na verdade, a definição de momento, ela independe do referencial. Em qualquer referencial, eu defino o momento como sendo produto de massa por velocidade. Né? Claro que vai ser mais útil tratar dela, vai ser mais simples tratar dela quando estivermos em referenciais inerciais. Mas, em princípio, não precisa ser inercial. O que quer dizer que o momento de uma partícula depende do referencial. Né? Eu posso estar num referencial no qual o momento de uma partícula seja 0, e em outro referencial esse momento pode ser diferente de 0. E o exemplo clássico é o meu momento em relação à superfície da Terra ou em relação ao Sol. Então, o momento é definido como produto massa por velocidade, ou ainda, na linguagem a derivação temporal expressa por um ponto, m é r ponto. Nós aprendemos também que nós podemos exprimir a segunda lei de Newton em termos da taxa de variação do momento. Então, nós vimos que a soma das forças externas, ela é a taxa de variação do momento. Isso é a segunda lei de Newton. E a lei de Newton vale tanto para uma partícula quanto para um sistema de partículas. E nós provamos isso, que no caso de um sistema de partículas, as forças externas são as únicas que contribuem para a variação do momento total. Momento total aqui entendido como a soma dos momentos individuais de cada partícula. A soma das forças externas é a única que contribui para a mudança desse momento total, porque as forças internas se equilibram 2 a 2, não é verdade? Então, para um sistema, nós aprendemos, eu estou usando aqui a letra P maiúsculo para representar o momento de um sistema, que a soma das forças externas mede a taxa de variação do momento, onde o momento é, portanto, só lembrando, aqui a notação do somatório de P índice alfa, onde alfa é um índice que varre todas as n partículas que compõem o meu sistema. E aí segue imediatamente o princípio de conservação, que simplesmente diz o seguinte: se a soma das forças externas é 0, lado esquerdo dessa equação é 0, então a taxa de variação do momento é 0, dp grande dt é 0, portanto P não varia com o tempo. É isso que quer dizer uma lei de conservação, né? Se a soma das forças externas é nula, daí conclui-se que P, o vetor P, é um vetor constante.
Dizer que ele é constante é dizer que ele não depende do tempo. Apesar do momento ser diferente em cada referencial que eu escolha, e vale tanto para inerciais quanto para não inerciais, para todos os referenciais inerciais agora que eu escolher, a taxa de variação do momento vai ser a mesma. O momento é diferente, mas a sua taxa de variação é a mesma. Por quê? Porque a taxa de variação é a soma das forças externas, que são iguais em qualquer referencial, em particular em qualquer referencial inercial. Lembre que isso aqui só é verdade em referenciais inerciais, não é verdade? Ok? Vamos fazer um exemplo absolutamente simples e completamente bem conhecido de vocês, que é o que acontece quando eu tenho uma colisão inelástica de dois objetos. Se eu tenho duas partículas que sofrem uma colisão inelástica, as duas vão grudar no final. É isso que caracteriza, é isso que me autoriza a chamá-la de inelástica. Então, suponha que eu tenho aqui a partícula 1 com uma certa velocidade, aqui a partícula 2 com outra velocidade. Estou indicando com isso que elas em algum momento vão colidir e nessa colisão elas grudam. Então agora eu tenho as duas grudadinhas aqui, indo para um certo lugar. Portanto, ambas têm a mesma velocidade. O que importa, o que caracteriza a colisão inelástica é que os produtos da colisão têm todos a mesma velocidade. Então andam juntos. Tá? Como consequência, Bruno, nós vamos ver a perda de energia cinética. Tá? Mas é possível que haja perda de energia cinética sem que as velocidades dos produtos sejam todas iguais. Então isso não basta para caracterizar o que eu estou chamando aqui de colisão inelástica. Então, nesse caso, se a soma das forças externas é zero, ou constantemente zero, ou zero durante o curto tempo de colisão, então se... E esse comentário que eu estou fazendo é importante que você reflita sobre ele. Muitas vezes a gente vê colisões no mundo real, onde é claro que as forças externas sobre essas partículas não somam zero. No entanto, se a gente olhar só para o pequeno intervalo de tempo entre logo antes e logo depois da colisão, muitas vezes essas forças externas, apesar de não serem nulas, podem ser desprezadas em função ou em presença da força de interação entre as duas partículas. E aí, se isso acontece, nós temos conservação do momento. Então eu posso escrever que o momento inicial tem que ser igual ao momento final. E esse se escreve simplesmente porque a colisão é inelástica desta forma. Veja, é essencial aqui que eu possa fatorar o vetor V, e para isso é necessário que os dois objetos tenham a mesma velocidade. Se eles grudam, eles certamente atenderão a esse requisito. Essa é uma situação na qual a velocidade final do conjunto é muito fácil de determinar, né? Eu tenho aqui a solução deste problema, que é a velocidade final do conjunto, é a média ponderada das velocidades iniciais, onde a ponderação é feita pelas massas. Acho que todo mundo já resolveu esse problema alguma vez na vida, né? Em particular, se nós temos uma dessas partículas parada inicialmente, e o que acontece com frequência em experimentos, por exemplo, de laboratório, né, nos quais eu faço um projétil atingir um alvo, então se V2 é zero, resulta aqui que a velocidade final é simplesmente isso que aqui está. Essa expressão nos convida a fazer uma análise de casos limites. Vamos pegar aqui um caso limite em que M1, a massa do projétil, seja muito menor do que a massa do alvo. O alvo é o M2. Então vamos analisar o que acontece se M1 foi muito menor do que M2. O que vai acontecer? O que me interessa não é que você me diga a resposta. Como é que você faz essa análise? Põe o M2 em evidência
diz aqui, ou uma outra maneira de você pensar seria talvez dividir numerador e denominador por M2. Porque M1 sobre M2 é muito pequeno, é isso que você quer usar, né? Então, eu vou escrever isso assim, ó. M1 sobre M2 vezes V1 no numerador e embaixo eu tenho M2 sobre M2 dá 1. 1 mais M1 sobre M2. Aqui está. Quando eu dividi M1 por M2, eu transformei num adimensional. E o adimensional eu posso comparar com a unidade, que também é adimensional. Se M1 sobre M2, se M1 é muito menor que M2, M1 sobre M2 é muito, muito menor do que 1. Então, em presença do 1, eu posso jogar esse cara fora. E esse cara, eu posso jogar fora? Sozinho eu não posso jogar ele fora, senão eu jogo fora o problema inteiro. Não é verdade? Então, eu estava querendo chamar a sua atenção para isso. Nesse caso, tome cuidado na hora que você fizer a análise desse caso limite, porque o que resulta é que a velocidade final do conjunto, de fato, Rafael, é muito menor do que a velocidade inicial do projétil, e essa diminuição tem a ver com a relação de massas. Tá? Mas eu não posso chamar isso de zero, porque eu não tenho nada com o que comparar isso. Se aqui resultasse M1 sobre M2 mais 1, tudo isso multiplicado por V1, aí eu podia jogar o M1 sobre M2 fora. Mas não tem isso. Tá? Cuidado com essa questão. Eu destaco aqui, na verdade, durante algum tempo, eu fui consultor da polícia para colisões de automóveis. Eles vinham para cá, tinha um pessoal lá que tinha feito física, o pessoal, na análise de colisões, para determinar quem era o culpado, trazia aqui para a física dados sobre a colisão, né, as marcas de pneu, para a gente analisar se... No fundo, resolver esse problema às avessas, né? Sabendo o que aconteceu como resultado da colisão, saber se por acaso o projétil estava com uma velocidade maior do que a permitida. Essa aqui é a brincadeira. E é resolver esse problema ao contrário, descoberto quem é V, através da análise das marcas de pneu no asfalto, descobrir quem era V1 e descobrir se o cara ia ser multado ou não. Algo assim.